Redação Novo Tempo, de volta pela sua rádio e TV Novo Tempo. Um estudo inédito feito pela Agência Ambiental da Áustria revelou que nós, seres humanos, estamos acumulando microplásticos no nosso organismo. E o principal motivo para isso é a ingestão de determinados animais, como os peixes, que eles se alimentam de plásticos jogados nos oceanos. Para chegar a essa conclusão, o estudo analisou as fezes de 8 pessoas de 8 países diferentes e em todas foram identificados os microplásticos de 9 tipos diferentes. Segundo os pesquisadores, o acúmulo desses materiais no nosso organismo causa sérios prejuízos para a nossa saúde, como interferência nas respostas imunológicas do nosso intestino, um dos exemplos. Olha, Você me dá licença para eu ir ao laboratório fazer? Você quer ser a 9ª pessoa identificada? Não, eu quero. Então. eu achei Até porque 8 pessoas no mundo inteiro para poder tirar essa conclusão, eu acho meio... E tem a ONU, neste ano, estava focando na questão do plástico, né? O dia da ONU, o dia do meio ambiente, foi focado em relação ao plástico. Várias iniciativas têm sido tomadas no mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi proibido o canudo de plástico, porque isso vai resolver todos os problemas ambientais Sim, com certeza. do planeta Terra. Eu estou sendo irônico, para quem não entendeu. Sim, estamos percebendo. Mas a ONU e outras organizações dizem que em alguns anos a gente vai ter mais plástico do que seres vivos nos oceanos. E aí, mas ela, claro, contabiliza esses microplásticos, né, que são fragmentos de plástico que estão dissolvidos. Eu acho que é considerado microplástico até 5 milímetros, não é isso? É isso. Então, são fragmentos, pedacinhos pequenos, mas há também os estudos que dizem que na água que a gente consome, a água engarrafada, também tem microplásticos. Aí precisam descobrir como é que esses microplásticos chegam à água que a gente consome, né? De que forma é que eles vão parar ali. Então, não é só culpa não é só porque os peixes estão comendo, mas também porque a gente está bebendo diretamente, segundo o que os estudos mostram, né? Mas essa coisa que a Luísa levantou é interessante, porque pesquisaram 8 pessoas no mundo. 8 pessoas em 8 diferentes países. Eu não sei qual foi a metodologia aplicada enfim, se é uma pesquisa que está sendo inicial e depois vai ter uma pesquisa um pouco mais profunda, mas também me pareceu 8 pessoas no mundo, em 8 países diferentes, então a gente não tem nenhuma repetição, né, em cada país. Vamos estudar 8 países. A gente tem um indivíduo de cada país. É pouco, né? A amostragem parece baixa. A amostragem é baixa, para chegar a uma conclusão, né? Concluir de que que a todos, humanidade, que a humanidade está infectada com microplástico. É óbvio que eu não quero diminuir claro. a pesquisa e dizer que não é eficaz e que realmente não existe, não estamos, né, ingerindo plástico, mas, enfim. Quando você comentou eu estou sendo irônico, você não acha boa a iniciativa dos canudos? Eu acho que é ineficaz. Você quer acabar com o problema que o plástico realmente gera um problema muito grande para o meio ambiente, para os ecossistemas, mas aí você proíbe o canudo de plástico. Mas você vai ao mercado, e lá no mercado pode até ser que em alguns lugares tenha a proibição, mas assim, não se proíbe, mas não dão a sacolinha plástica. Se você quiser, você compra uma sacolinha plástica. Veja, começou aí. Não é proibido. Se você quiser, você compra. Aí você pode usar a sacola plástica se você pagar. Diminui a quantidade do Diminui uso, a quantidade, né? mas se eu quiser comprar, eu compro a sacola plástica, ou seja, não está evitando. Aí é só a sacola plástica, porque dentro eu posso levar numa caixa de papelão minhas compras. Mas o que eu levo ali dentro? Um pote plástico de maionese, um embrulho plástico da bolacha, eu vou na parte da quitanda lá e eu coloco minhas frutas dentro de um saco plástico e eu jogo todos esses plásticos dentro da minha caixa de papelão, porque, afinal de contas, eu não quero agredir o meio ambiente com a minha sacolinha plástica. Então eu levo tudo na caixa de papelão, mas é tudo plástico. Mercado, tem muitos produtos que foram transferidos para o plástico, né? Quando você vê lá, que era enlatado, milho, ervilha... tem sachês, né? Barateia o custo dentro do plástico. da produção. Dentro do plástico, né? O azeite... Mas aí o vilão é a sacola, é o canudo, você entendeu? Eu entendi, mas assim, como é que a gente poderia começar a mudar essa realidade? Talvez não seja a partir de uma sacolinha ou do canudo? Porque é todo um conjunto estrutural e não é só aqui, é um nível Brasil. Eu não acho que seja o caminho. A gente teve uma tentativa aqui no estado de São Paulo, não faz tantos anos, acho que 2013, 2012,
que a Associação de Supermercados quis proibir de vez o uso, eliminar o uso das sacolas. Aí o Sindicato dos Químicos falou, não, mas aí você vai acabar, porque como é que a gente tem que produzir a sacola, né, para poder usar e tal. Mas ficou evidente ali que o que os mercados queriam era parar de dar a sacolinha para o consumidor, porque gera um custo. Não pelo meio ambiente. Não pelo meio ambiente. Porque você falou assim, não dá para começar pela sacolinha. Eu acho que começar pela sacolinha é começar errado. Porque uma sacola do mercado, dentro dela tem 10 itens dentro de plástico. Não, então, é isso que eu... Luiz, Desculpa, só falar uma coisa. Eu concordo com você no sentido de que, bom, é uma primeira ação a história do canudinho de plástico. Eu sou por aí, ontem, inclusive, acabei comprando o meu primeiro canudinho de alumínio para poder carregar, porque agora, inclusive, os lugares não estão mais fornecendo, né? Você tem que pedir, alguns lugares te dão, outros lugares nem te dão mais. Agora, partindo disso também que o Hélio está falando, que essa não é a resolução do problema... Sim, não é a resolução. Você vê, quanto mais caro é um produto que você compra, mais complexa é a embalagem que ele envolve. E partindo, assim, de países de primeiro mundo para países de terceiro mundo, existe uma diferença muito grande. A quantidade de embalagem descartável, e inclusive feita de plástico, é gigante. É um negócio que é melhor do que o que é... o conteúdo, né? Você precisa de um prato de plástico, às vezes o que é descartável é melhor do que se você fosse comprar um que não é descartável. Para que isso? Né? Então, realmente, a gente está cada vez mais produzindo lixo. E eu acho que a gente não está pensando que a gente precisa diminuir essa quantidade de lixo. Agora, e é muito interessante isso, os países de terceiro mundo têm embalagens que são incríveis e eles vão acabar poluindo muito mais do que a gente aqui. E produtos, inclusive, que a gente compra aqui no Brasil, quanto maior o preço desse produto, a qualidade e tudo mais, está envolvida a embalagem. E é um monte de lixo, realmente, e que não precisaria estar dentro de uma embalagem tão complexa como aquela. Quando eu estava comentando o que você falou, não estou querendo dizer que o canudo ou aquela bolsinha que a gente leva para o mercado vai realmente resolver todo esse problema complexo. Mas eu acho que porque como é que a gente vai resolver um problema desse? Tem que dar o primeiro passo. Tem essa questão que você falou aí, o supermercado. Ele só se preocupou porque era no bolso dele que estava afetando. Questão de meio ambiente, não. As indústrias, elas também... Então, não sei também na legislação se tem algum tipo de incentivo para que as indústrias diminuam esse tipo de embalagem. Eu desconheço, eu não sei se tem. Então, acho que tem que ser um coletivo de coisas. Mas a iniciativa de falar, não, vamos ter um canudinho, eu acho que já é alguma coisa. Para você parar e refletir. Você se inserir no contexto. Exatamente. Claro, eu não vou ser inocente de pensar, tá bom, eu agora não vou mais consumir o canudinho de plástico, então, nossa, vai melhorar terrivelmente os oceanos. Né? Porque numa vida toda, quanto canudinho Wagner consumiu pensando num oceano inteiro? Mas... eu concordo que tem que começar por algum lugar e eu acho muito legal a gente se inserir. Exatamente. Porque se todo mundo se inserisse, a gente teria um ambiente muito melhor, em diferentes níveis, inclusive. Então, aí meio ambiente também. Aí é que tá. Do meu ponto de vista, não é proibir o canudinho é uma iniciativa. Então, começamos de algum lugar. Não. Começamos de algum lugar quando os governos, e a gente começa lá de baixo, os municipais educam a população a jogar o lixo no lugar certo, a fazer a separação do lixo e incentivam, não a proibição, mas incentivam que haja uma coleta seletiva e que haja uma cooperativa de reciclagem de lixo. E que as indústrias utilizem esse plástico para não produzirem para plásticos. Reaproveitar. Para mim, é isso que resolve o problema, não proibir o canudo. Porque é o que eu falei, eu vou repetir de novo. Se você parar, se ninguém no mundo nunca tivesse utilizado um canudo na vida ou uma sacola plástica de supermercado na vida, a gente ainda teria a poluição do plástico nos oceanos e no meio ambiente, porque esse não é o problema. O problema é a pessoa faz mau uso, descarta de maneira irregular, não há nenhum tipo de política, na vasta maioria do nosso Brasil, não há nenhum tipo de política para reciclagem efetivamente funcional, e aí é esse o problema que você tem. Em algumas cidades as pessoas se esforçam, querem fazer uma separação adequada do lixo e separam, mas aí vem o caminhão do lixo passar e jogar tudo junto. Muitos condomínios fazem isso. Muitos condomínios, é que eu quero só deixar claro, uma coisa não anula a outra, entendeu? Tudo bem, não é a resolução do problema, mas eu ainda apoio, eu não estou dizendo que anula, mas você disse legal, que é o princípio. Para mim, o princípio não é esse. Sim, para mim o pode ser princípio não é a proibição. O princípio você teria que fazer a educação contrária.
tem que começar de lá. Concordo. Mas deixa eu só traduzir vocês dois aqui. Não, deixa eu só concluir não, aqui. Olha aqui, eu tô calma aqui. O Hélio está dizendo que ele acha que esse não é, de repente, o melhor passo para se iniciar. Talvez a Luísa concorde, mas o que a Luísa está dizendo é, demos um passo. Sim, exatamente. Pode não ser o principal, pode não ser o melhor, mas demos um passo. Olha, por exemplo, para mim, a sacolinha. Eu comecei a comprar minha sacolinha, aquela reutilizável, para poder ir ao mercado. Eu comecei a usar aquela sacolinha reutilizável e as minhas frutinhas eu não coloco, eu tenho 2 sacolinhas reutilizáveis e eu coloco as frutinhas fora daquele saquinho. Então, Quando você pesa? Você tem que pesar. Então, eu peso a fruta não necessariamente fora do plástico? Fora do plástico. Você pega em grande quantidade, né? Por exemplo, 15 batatas. Não, realmente eu não chego a comprar em grande quantidade. Quem compra em realmente bem lembrado. Como eu moro sozinha, aí você vai colocar uma batata por vez na balança e cada batata vai vir com um adesivo ali, que é pior do que o plástico. Eu tô falando da minha experiência e eu moro sozinha. Eu tô falando só da minha experiência. Realmente é uma coisa que eu não tinha pensado, já que eu não vivo isso. Mas assim, eu, Louise, tive um pouco dessa consciência quando eu vi algumas pessoas comprando a sacolinha, quando eu vi algumas pessoas usando o canudinho. Quer dizer, o canudinho veio agora, eu já uso a sacola há algum tempo. Então, quando eu vi algumas coisas, quando eu vi o condomínio onde eu morava fazendo a coleta seletiva, me veio essa coisa de, poxa, vou separar as coisas. Então, acho que uma atitude também pode vir em cadeia e surtindo efeito, é o que eu penso. Aquilo que o Hélio está falando é o que alguns especialistas chamam de marketing verde. É quando as empresas se apropriam dessa ideia do meio ambiente, eu estou cuidando do meio ambiente, para lucrar mais com aquela situação, sem buscar, ou seja, objetivos eficazes, né? Alguma coisa que realmente que é o que aconteceu com você. Você partiu da conscientização para a ação, e não da ação de não encontro mais o canudo, então eu vou atrás de outra coisa. É por isso que a sua ação é eficaz e não está vinculada ao marketing verde, que é quando eu quero aparentar uma ideia ambiental, né? Paz e amor, olha, eu cuido, olha, reutilizo, eu faço, eu aconteço, não, mas na verdade eu quero lucrar, né? Eu estou colocando mais um item no mercado, que é a sacolinha que eu preciso pagar, que é o outro canudo de... Que é o canudo de papel agora. Papel, eu estou colocando mais um produto no mercado. Você criou um novo mercado. Então, enfim... De um lado está o consumidor, coitado, né? Tentando fazer alguma coisa. Ali, né? Agora eu não encontro mais, eu vou pegar o quê? Tal, né? E alguns que ainda conseguem, com um pouco mais de educação, conversa em casa, ter essa conscientização. E do outro lado, as empresas que talvez, será que eu vou reutilizar esse plástico? Será que o meu produto fica bonito assim? Quanto de química eu preciso utilizar para fazer essa lavagem para que eu consiga essa transparência, essa textura para vender mais? Então, nós temos essa balança que fica difícil. Quem for mais pesado é que realmente vai ganhar, né? Acho que as batatas. Intervalo agora. Na volta, a gente discute se as pessoas são mais agressivas ou não nas redes sociais. A gente volta já.